Plano de carreira dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. Capítulo de número 1. Do ingresso e da promoção de carreira. Parágrafo 1º. Artigo 1º. Esta lei institui o plano de carreira dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás. Artigo 2º. O ingresso na categoria do quadro permanente da CIAR na classe e referências iniciais, mediante concurso público de provas e títulos, sendo que o tempo de serviço prestado ao Ministério Público do Estado de Goiás será computado como título nos termos do respectivo edital. Parágrafo único. O concurso para os cargos a ser provido nas comarcas do interior serão realizados nas respectivas localidades. Artigo 3º. Os servidores nomeados para os cargos de provimento efetivo no âmbito da instituição ficarão sujeitos a um período de estágio probatório de 3 anos, durante o qual serão apurados os requisitos necessários para a aquisição da estabilidade. Parágrafo 1º. Serão requisitos mínimos a serem observados no estágio probatório: 1º, idoneidade moral; 2º, assiduidade e pontualidade; 3º, disciplina; 4º, eficiência; 5º, aptidão. Parágrafo 2º. A verificação dos requisitos mencionados será realizada por comissão especialmente instituída por ato do Procurador-Geral de Justiça para esse fim e far-se-á mediante apuração trimestral em ficha individual de avaliação de desempenho. Artigo 4º. O não atendimento dos requisitos necessários para a aquisição de estabilidade implicará na instauração do processo de exoneração do servidor nomeado, resguardada a ampla defesa e o contraditório. Parágrafo 1º. O processo de exoneração ficará a cargo da comissão de que trata o artigo anterior, o qual será concluído no prazo de 30 dias, sempre antes do término do período do estágio probatório. Parágrafo 2º. Fim do processo de exoneração, a comissão lançará seu pronunciamento conclusivo e encaminhará os autos do Procurador-Geral de Justiça para decisão. Parágrafo 3º. São vedadas a promoção e a progressão funcional durante o estágio probatório, fim do qual será concedida ao servidor aprovada a progressão funcional para a referência 2 da classe A da respectiva carreira. Artigo 5º. Ao término do período do estágio probatório, verificado o atendimento aos requisitos exigidos, será o servidor declarado estável por ato do Procurador-Geral de Justiça. Artigo 6º. O desenvolvimento dos servidores nas carreiras dos serviços auxiliares e administrativo do Ministério Público do Estado de Goiás, nos termos desta lei, far-se-á mediante processo de promoção vertical e progressão funcional, sempre procedido de avaliação de desempenho. Parágrafo 1º. Promoção vertical é a elevação do servidor de uma classe para imediatamente superior, dentro do mesmo cargo, da mesma categoria funcional e do mesmo grupo ocupacional. Parágrafo 2º. Progressão funcional é a mudança do servidor de uma referência de vencimento para o seguinte, dentro da classe que pertença, e far-se-á por merecimento e antiguidade alternadamente, observando esses processos de avaliação de desempenho. Artigo 7º. Os processos de promoção e progressão exigem os seguintes critérios básicos para o servidor, além dos critérios específicos. 1º, ser efetivo e estável. 2º, está exercendo as atribuições do cargo, exceto nos casos de exercício do cargo, de confiança e afastamento para o exercício de mandato sindical. 3º, cumprir os demais critérios estabelecidos para modalidade. Parágrafo único. O servidor afastado para exercer cargo em entidade sindical concorrerá à promoção e progressão somente pelo critério de antiguidade. Seção 1. Dos fatores de avaliação. Artigo 8º. O servidor é avaliado mediante os seguintes fatores. 1º,
antiguidade. Segundo, profissional. Terceiro, desempenho. Artigo 9º. O fator antiguidade corresponde ao tempo de serviço prestado pelo servidor no Ministério Público do Estado de Goiás, a contar da data de exercício da investidura do cargo de carreira. Parágrafo único. Para a contagem de tempo são excluídos os afastamentos em virtude de: primeiro, falta ao serviço não abonada. Segundo, licença para tratar de interesses particulares. Terceiro, pena de suspensão recebida durante o período de aquisição que antecede o processo de promoção. Quarto, tempo de serviço em outros órgãos ou entidades do serviço público. Quinto, outros afastamentos não remunerados. Artigo 10. O fator profissional corresponde ao aperfeiçoamento funcional do servidor adquirido no decorrer dos períodos aquisitivos que acontece do processo de promoção nas seguintes modalidades. Primeiro, participação em conselho, comissões e equipes especiais de trabalho. Segundo, participação em treinamentos. Terceiro, título de doutor, mestre e especialista. Quarto, formação disciplinar superior a exigida ao ingresso no cargo. Quinto, recebimento de prêmios. Sexto, publicação de trabalhos. Parágrafo 1º. Cada modalidade possui um quantitativo máximo de posto, obedecida a equivalência, a serem contabilizados na avaliação do servidor e deve ser adquiridos no período que antecede o processo de promoção. Parágrafo 2º. Os pontos que excederem ao máximo estipulado são anulados, ficando proibida a acumulação para o processo de promoção subsequentes. Parágrafo 3º. As modalidades especificadas neste artigo devem estar relacionadas com a área de atuação do servidor. Artigo 11. O fator desempenho corresponde aos resultados obtidos pelo servidor na execução de suas atribuições, medidos através dos subfatores. Primeiro, a assiduidade. Avalia a frequência do servidor ao trabalho, inclusive a sua pontualidade ao serviço. Segundo, desempenho, avaliado através dos seguintes índices: A. Qualidade e produtividade. B. Conhecimento do trabalho. C. Comunicação. D. Relacionamento. E. Capacidade de realização. Parágrafo 1º. Cada subfator possui um quantitativo de pontos que determina o desempenho do servidor no período. Parágrafo 2º. Avaliação de desempenho efetuada pela chefia imediata com acompanhamento e conhecimento do servidor. Terceiro, avaliação anualmente realizada considerará a média aritmética dos resultados obtidos no período que antecede a promoção para a contagem do processo. Artigo 12. O somatório dos pontos resultantes dos fatores antiguidade, profissional e desempenho é que determina a classe em que o servidor deve ser enquadrado conforme a regulamentação. Artigo 13. Ato do Procurador-Geral de Justiça definirá o sistema de pontuação e enquadramento a que se refere esta lei. Seção 2. Da promoção vertical. Artigo 14. Os cargos dividem-se em classes hierárquicas que permitem o crescimento funcional do servidor. Parágrafo único. Na promoção vertical, o servidor é enquadrado na classe imediatamente superior, respeitando a hierarquia das classes e das referências conforme os anexos 1, 2, 3 desta lei. Artigo 15. A promoção vertical possui os seguintes critérios específicos. Primeiro, independe de vaga. Segundo, é obtido através da progressão funcional, quando o servidor é promovido para a referência inicial da classe superior a que está enquadrado. Seção 3. Da progressão funcional. Artigo 16. Os cargos são divididos em referência, com diferença de 1% de um para outro. Artigo 17. A progressão funcional possui os seguintes critérios específicos. Primeiro, independe de vaga. Segundo, o servidor tem que atingir o quantitativo mínimo de pontos estabelecido para os fatores de avaliação do servidor. Terceiro, está enquadrado na referência atual por um período mínimo de 2 anos. Subseção única da Comissão Especial de Promoção. Artigo 18. Fica criada a Comissão Especial de Promoção, competindo-lhe a realização dos processos de promoção, progressão e avaliação de desempenho dos servidores dos serviços auxiliares do Ministério Público do Estado de Goiás, vedada a sua recondução. Parágrafo 1º. A Comissão Especial de Promoção será composta por 3 membros escolhidos pelo Procurador-Geral de Justiça e por 3 representantes dos servidores, escolhidos por seus pares para um mandato de 2 anos. Parágrafo 2º. A Comissão Especial de Promoção terá regulamento próprio aprovado por ato do Procurador-Geral de Justiça. Parágrafo 3º. Os servidores integrantes da Comissão Especial de Promoção não participarão dos processos que alude o caput deste artigo se puderem ser beneficiários
da decisão. Capítulo 2. Do aperfeiçoamento profissional. Artigo 19. Fica criado no Ministério Público do Estado de Goiás o Programa de Aperfeiçoamento Profissional destinado à elevação da captação profissional nas tarefas executadas e à preparação dos servidores nas carreiras para desempenhar funções de maior complexidade e responsabilidade de caráter permanente e contínuo, independente da natureza e grau de escolaridade estabelecido para os cargos. Parágrafo 1º. O programa será de responsabilidade da Escola Superior do Ministério Público, em conformidade com o disposto no artigo 65 da Lei Complementar número 25, de 6 de julho de 1998, juntamente com a sessão de treinamento, devendo ser regulamentado os seguintes critérios e procedimento. Primeiro, pré-requisito para participação em cursos e eventos. Segundo, inscrições. Terceiro, sistema de avaliação e acompanhamento do aproveitamento e integração das atividades de treinamento. Quarto, sistema de avaliação do servidor treinado no ambiente de trabalho e aplicação dos conhecimentos adquiridos. Quinto, perfil e norma para a seleção dos instrutores. Sexto, afastamento para o estudo no país ou no estrangeiro, participação em congressos e outros eventos relacionados com atribuições do seu cargo. Parágrafo 2º. Fica estabelecida a obrigatoriedade do treinamento introdutório para os servidores aprovados em concurso público, ministrado imediatamente após a posse do cargo, bem como treinamento específico de gerência, obrigatório para ocupantes de cargo de confiança e de chefia. Capítulo 3. Das férias. Artigo 20. O servidor fará jus anualmente a 30 dias de férias, que pode ser acumulado até o máximo de 2 períodos, no caso de necessidade do serviço, ressalvada a hipótese em que haja legislação específica. Parágrafo 1º. Para o primeiro período aquisitivo de férias serão exigidos 12 meses de exercício. Parágrafo 2º. É vedado levar à conta de férias qualquer falta injustificada ao serviço. Parágrafo 3º. As férias poderão, a pedido do servidor e a critério da administração, ser concedida em 2 períodos, um dos quais não poderão ser inferior a 10 dias corridos, devidamente previsto na escala anual de férias. Artigo 21. O servidor exonerado do cargo efetivo ou em comissão receberá indenização relativa ao período das férias a que tiver direito e ao incompleto na proporção de 1/12 por mês de efetivo exercício ou fração superior a 14 dias. Parágrafo 1º. A indenização será calculada com base na remuneração do mês em que for publicado o ato exoneratório. Parágrafo 2º. Em caso de parcelamento, o servidor receberá o valor adicional previsto no inciso 7º do artigo 7º da Constituição Federal, quando da utilização do primeiro período. Capítulo 4. Da licença-prêmio. Artigo 22, vetado. Artigo 23. Ao cônjuge sobrevivente e aos dependentes são devidos os vencimentos e vantagens correspondentes aos períodos de licença-prêmio não gozados em caso de falecimento do servidor. Parágrafo único. Para efeito disposto no caput deste artigo, equipara-se o companheiro ou cônjuge. Da substituição. Capítulo 5. Artigo 24. Haverá substituição do impedimento legal e temporário de ocupante do cargo em comissão de direção de função por encargo de chefia. Artigo 25. A substituição será remunerada proporcionalmente ao período da substituição. Artigo 26. Vetado. Capítulo 6. Do 10º salário. 13º salário. Artigo 27. O 13º salário corresponde a 1/12 da remuneração a que o servidor fizer jus, sendo que será pago 50% do valor devido no mês de julho e o restante no mês de novembro. Parágrafo único. A fração igual ou superior a 15 dias será considerada como mês integral. Artigo 28. O servidor exonerado perceberá o 13º proporcionalmente aos meses de exercício, calculada sobre a remuneração do mês da exoneração. Artigo 29. O 13º salário não será considerado cálculo de qualquer vantagem pecuniária. Capítulo 7. Dos adicionais de insalubridade e periculosidade. Artigo 30. Os servidores que trabalhem com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo efetivo. Parágrafo 1º.
O servidor que fizer jus aos adicionais de salubridade e de periculosidade deverá optar por um deles. Parágrafo 2º. O direito adicional de salubridade ou periculosidade cessa com a eliminação das condições ou dos riscos que deram causa à sua concessão. Parágrafo 3º. Os adicionais serão concedidos nos percentuais de 10, 15 e 20% do vencimento conforme se trate da insalubridade, periculosidade e risco de graus mínimos, médio e máximo. Artigo 31. Haverá permanente controle das atividades de servidores em exercício de função ou local considerados salubres ou perigosos. Parágrafo único. A servidora gestante ou lactante será afastada enquanto durar a gestação e a lactação das operações e locais previstos neste artigo, exercendo suas atividades em local salubre e em serviço não perigoso. Artigo 32. Na concessão dos adicionais de insalubridade e de periculosidade serão observadas as situações estabelecidas em legislação específicas. Capítulo 8. Das disposições finais. Artigo 33. Dar-se-á permuta entre dois cargos iguais, pertencente a quadro de lotação diversos dos serviços auxiliares do Ministério Público, a pedido resguardado o interesse da administração. Artigo 34. As funções de confiança serão exercidas exclusivamente por servidores ocupantes de cargo efetivo. Parágrafo único. Pelo menos 30% dos cargos em comissão de assessor jurídico e assessor administrativo vinculado à unidade administrativa Procuradoria-Geral de Justiça serão ocupados por servidores efetivos. Artigo 35. O anexo 2 da Lei Complementar número 32, de 29 de setembro de 2000, passa a vigorar com alterações estabelecidas no anexo 6 desta lei. Artigo 36. Os cargos do quadro permanente de provimento em comissão dos serviços auxiliares do Ministério Público perceberão os vencimentos e as gratificações constantes do anexo 7 desta lei. Artigo 37. Ficam criados os cargos efetivos de técnico em informática, de assistente de informática integrante do grupo ocupacional de nível superior e nível médio, respectivamente, com quantidades e vencimento na forma do anexo 4 e 5 desta lei. Artigo 38. Ficam criadas funções de confiança de, primeiro, instrutor com remuneração correspondente aos símbolos da E2. Segundo, um secretário auxiliar do Colégio de Procurador de Justiça com remuneração correspondente ao símbolo CDMP. Terceiro, um secretário auxiliar Conselho Superior do Ministério Público com remuneração correspondente ao símbolo CDMP. Quarto, chefe de divisão com remuneração correspondente ao símbolo CDMP. 5. Chefe de seção com remuneração correspondente ao símbolo CDMP 2. 6. Um motorista da Corregedoria Geral do Ministério Público com remuneração correspondente ao símbolo CDMP. 7. Um secretário de gabinete corregedor-geral do Ministério Público com remuneração correspondente ao símbolo DEI2. 8. Um secretário de coordenador das Promotorias de Justiça Capital com remuneração correspondente ao símbolo CDMP. Artigo 39. É garantia a liberação de servidor do quadro de serviços auxiliares do Ministério Público para exercício de mandato eletivo em diretoria de entidade sindical representativa dos mesmos, sem prejuízo da remuneração e dos demais direitos do seu cargo. Artigo 44. Aos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás, aplica-se, no que couber, as disposições da Lei nº 10.460, de 22 de fevereiro de 1988, e da Lei 13.800, de 18 de janeiro de 2001, especialmente quanto ao regime e o processo disciplinar. Artigo 45. A data-base dos servidores do Ministério Público do Estado de Goiás dar-se-á na mesma época que se der o do funcionalismo público estadual. Artigo 46. É vedada a designação a qualquer título para cargos em comissão ou função gratificadas da administração do Ministério Público do Estado de Goiás, de cônjuge ou companheiro e parente consanguíneo, afins até o 3º grau de promotores e procuradores de justiça em atividade ou aposentados há menos de 5 anos. Parágrafo único. Ao servidor do Ministério Público do Estado de Goiás é vedado manter sob sua chefia imediata cônjuge, companheiro ou parentes consigo ou afins até o 3º grau. Artigo 47. O vencimento do subpromotor de justiça em disponibilidade remunerada é fixado
em R$ 3.600, devendo o pagamento da diferença entre esta e a atual remuneração, obedecendo os critérios estabelecidos no artigo 43 desta lei. Esta lei, artigo 48. Esta lei entra em vigor na data da sua publicação. Palácio do Governador do Estado de Goiás, em Goiânia, 1º de julho de 2004. A day